E nós estamos de volta com o Clique Esportivo, falar um pouco mais sobre levantamento de peso, halterofilismo, aqui do meu lado. O Horácio Saraiva e também o Alex Whittaker, os dois que praticam, o Alex, que é do supino, halterofilismo paralímpico, e também o Horácio, que é aqui do levantamento de peso. Nós falamos da preparação do seu irmão para Londres, ele que está fora, se preparando para conquistar essa vaga. Não deve ser difícil, né, Horácio? Ah, só um pouquinho. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Ainda não temos definidas as vagas da seleção brasileira? Não temos, né? Porque é por equipe, né? Não é uma vaga, são várias, né? Uhum. Então tem que chegar todo mundo junto no mesmo coeficiente, né? Então, no caso, ele tem que fazer a mesma marca que ele fez lá, que é 410. Sim. Teria que fazer um pouco mais, né? Mas se fizer mais, o pessoal já fica de olho, já vê que tá 410, o que é o peso? É o total. Hoje, qual seria uma das maiores marcas, se a gente puder falar, de um outro país, o que de repente pode trazer trabalho em Londres? Não, o atual campeão do mundial hoje olímpico é o iraniano, né? O nome dele é difícil de falar, porque é difícil. Ele levanta Mas ele quanto? faz 216 de arranco, que é aquele que sai do chão e vai direto para a cabeça, o mais complexo. E faz 254 de arremesso. Mas se a gente conseguir chegar entre os 5, a gente pode sonhar com mais, porque no Pan-Americano a gente não tinha esperança nenhuma, você entendeu? E trouxemos na medalha o recorde, né? Sim. Quer dizer, a esperança a gente tem, porque a gente está treinando todo dia, né? A gente não para. Mas tudo é possível, né? Tudo é possível, a gente pode sonhar, né? Com certeza, até porque o seu irmão se prepara também para 2016. Com certeza. Para fazer a diferença aqui no Brasil. Com certeza. Nosso irmão aqui também. Novão de tudo. É, né? 21 anos. Quantos anos? 21, seu irmão. 21 então tem muito tempo para se preparar e trazer medalha pra gente, né, Alex? E, Alex, eu vou pedir uma pausa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre você então daqui a pouco, porque a gente vai ver um pouquinho um VT para conhecer do halterofilismo até o adaptado, que é a modalidade que o Alex disputa. Eles assim, com toda agilidade e facilidade para praticar o esporte, nem imagina as dificuldades que cada um já passou longe do halterofilismo. A modalidade serviu para deixar o jovem Robson, de apenas 18 anos, e o companheiro de treino, Ari Alves, de 36 anos, ainda mais fortes na luta para superar as limitações impostas pela deficiência. É um pouco de cada, né? Concentração, força, técnica. Robson Expedito teve paralisia cerebral quando criança e há apenas 3 meses se dedica ao levantamento de peso, chamado halterofilismo quando praticado desta forma. O halterofilismo hoje é uma potência no Brasil e é muito importante que atletas procurem se descobrir no esporte. Porque hoje o deficiente procura ficar muito preso dentro de casa e não é isso. Hoje em dia tem muita coisa para se fazer. Mais velho, Ari Alves segue o mesmo caminho de Robson. Também treina há 3 meses. Trocou o basquete para cadeirantes pelo halterofilismo. Mesmo que a carga seja puxada e pesada, não se arrependeu não. Basquete você cansa bastante, mas aqui você faz mais força, né? A grande diferença para Ari também foi conquistar a qualidade de vida. Com a meta de levar 140 quilos, o atleta se dedica a treinamento diário e uma rotina bem mais regrada. Não é difícil, a questão é concentração, né? Acho que teve uma qualidade de vida melhor, a alimentação está mais balanceada, entendeu? Que aqui você tem que controlar o peso e etc. Então você ficou se alimentando melhor e tudo, e melhorou em tudo, né? Mesmo que caçulas na prática do halterofilismo, Robson e Ari sonham alto e que 2016 chegue logo, porque os dois atletas já estão de olho na vaga paralímpica. A oportunidade de você representar seu país, de repente, numa Paralimpíada é bem legal, né? É um sonho, né, que acho que todo atleta que tem em busca, né? E vamos buscar isso, tem tempo ainda, vamos trabalhar para conseguir esse objetivo. Aí, a gente conheceu um pouquinho como funciona, Alex, e agora você vai me falar da sua preparação, porque eu tenho até uma listinha aqui de todas as coisas que você já conquistou. É experiente nessa modalidade, né? Já foi bicampeão mundial no IWAS. O que foi essa competição?
Que essa é uma confederação só para cadeirantes, é específica para cadeirantes. Porque você tem, no levantamento de peso, no halterofilismo, o paralímpico, ele só difere por peso corporal. Ele não tem classificações pela deficiência. Então essa é uma entidade que juntou só cadeira de rodas. Tá? Porque o que acontece? Eu posso competir com um atleta amputado, com um atleta sequela de poliomielite, que muitas vezes você vê um atleta andando e ele competindo com um cara de cadeira de rodas. Então, tanto que hoje, no mundo, o que está mais próximo do campeão mundial e do campeão paralímpico, cadeirante sou eu. O resto dos atletas ou são amputados ou são sequelas de poliomielite. Até porque no halterofilismo paralímpico não tem essa diferença de classificação, categorias, na verdade é pelo peso. Né? Só o peso corporal do atleta. Pelo grau de deficiência. Não, só peso corporal. E aí a gente seguindo na sua listinha até aqui de conquistas, você já foi recordista e medalha de ouro no Pan-Americano no Rio. Sim, 2007. Aqui em 2007, né? Foi complicado ou não? Não foi, por incrível que pareça não. Eu estava bem concentrado, eu acho que a expectativa de ser no Rio foi muito legal, a torcida toda a favor, isso foi uma coisa que pesou muito. E eu fico imaginando como vai ser 2016. Continuando até, você também ficou em 4º lugar na Paralimpíada em Atenas, em 2004, e foi 15 vezes campeão, 15 vezes consecutivas campeão brasileiro e 4 em Guadalajara também. No caso de Atenas aconteceu uma coisa, Atenas eu achava, a minha primeira Paralimpíada foi em Sydney. Eu fui, na época aqui no Brasil, eu estava pesando 80 quilos, eu pesava 80 quilos e fazia 160 de supino, eu achava que era o máximo. Falei, poxa, eu vou sair do Brasil, vou fazer sucesso. Cheguei em Sydney, na categoria de 80 quilos, era aquela levantando 270 quilos de supino. E eu voltei para o Brasil querendo fazer um trabalho para uma perda de peso e eu tinha visto que a categoria ideal para mim seria de 67 quilos. Então eu precisava perder praticamente 20 quilos. E eu comecei a fazer esse trabalho e estava indo muito bem. Eu estava com uma marca, assim, eu já estava com 67 quilos e estava passando de 200 quilos já. Só que aí nessa perda de peso, o que aconteceu? Por eu não movimentar membros inferiores, eu acabei emagrecendo tanto que o meu isquio, ele furou o meu glúteo. Ou seja, literalmente, eu furei a bunda. De tão magro que eu fiquei de perna. Isso faltando 40 dias para eu ir para a Grécia. Aí eu fui para o hospital, o médico simplesmente virou para mim e falou, cara, esquece que você não vai para Atenas. Eu lembro que eu comecei a chorar, liguei para o meu treinador na época, meu treinador ainda virou para mim e falou, cara, eu tô indo aí, eu vou quebrar a cara desse médico, fala para ele que não tem nada disso, você vai treinar e nós vamos conseguir. E dos 200 quilos que eu estava levantando para ir para a Grécia, meu supino abaixou para 120, cara. Eu desesperado, falei, nossa, foram 4 anos de treinamento, 4 anos de dieta que eu vou ter que jogar fora. Quando eu conheci um outro médico, um médico ortomolecular, ele ainda brincou comigo, ele falou, não, manda o cara te costurar aí e vem para cá, e a gente dá um jeito. E realmente, eu comecei a fazer um tratamento com ele, fiz um tratamento ortomolecular, em 20, 30 dias de 120 que eu estava levantando, eu já subi para 180 quilos. Esse 180 quilos levantado me deu o 4º lugar lá em Atenas. Olha só. E muito das pessoas que estavam lá, da própria comissão que sabiam disso, de tudo que eu tinha passado, aconteceu uma coisa muito legal que hoje até reforçou a amizade que eu tenho com ele. Tem um atleta que é um dos melhores atletas do mundo em judô para deficiente visual, que é o Antônio Tenório. Ele foi assistir minha prova, ele já tinha ganhado a medalha de ouro dele, ele foi assistir minha prova e na hora da premiação ele entrou e me deu a medalha de ouro dele. Isso lá para mim foi... Eu fico emocionante, né? Fico arrepiado. Até então, para quem não conhece a sua história, na verdade você já foi atleta de judô também, né? Sim, sim, eu sou ex-judoca. Eu falo que sou ex porque eu não posso mais praticar, né? Eu acabei me tornando deficiente físico. Eu fui assaltado e tomei 2 tiros. E aí tem toda essa ligação e essa homenagem toda. Nossa, isso para mim
Tanto que cada treino que eu faço, muitas vezes, tudo isso que já me aconteceu serve de motivação. Eu lembro disso e vejo o quanto eu tenho que honrar o peso que eu vou levantar lá. E agora, até com Londres se aproximando, né, para essas Paralimpíadas, se a gente puder falar de preparação, é a mesma para a época de Atenas ou não? Não, não. Hoje eu acredito que eu vou estar melhor preparado. Até em função de todo o treinamento que eu estava tendo naquela época, para você ter uma ideia, eu também já estava com o meu ombro comprometido. Agora eu mudei de treinador, eu estou com o Gustavo Barquilha, estou com toda uma equipe por trás de mim, da Unifesp, que estão me apoiando. Então, sem estar com os treinos tão intensos que eu tinha na época de Atenas, hoje eu já está subindo a minha marca novamente e sem todo aquele estresse que eu passava. Feminino, nós temos alguém ou não? Vamos ter 2 femininas. Temos a Josilene Alves de Goiás e a Márcia, infelizmente eu não recordo o sobrenome dela, que ela é do Sul. São revelações, são 2 atletas que conseguem levantar bastante, estão ali brigando, ou é uma participação que, digamos que é uma preparação para 2016? Não, são ótimas atletas. É que no caso, o halterofilismo paralímpico feminino é recente, então ainda se tem essa vantagem. Existe um preconceito muito grande das mulheres em estar fazendo, das mulheres deficientes em estar fazendo o halterofilismo paralímpico. Vocês acham que existe até, não só, se a gente puder falar do paralímpico, mas existe um preconceito para essa modalidade, para esse esporte, para essa prática ou não? Não é bem o preconceito, né? Foi como eu te falei. A gente é mal introduzido a esse esporte, né? A gente não tem bagagem, não temos história, né? Por exemplo, o futebol, tem muito olheiro no futebol, não tem? A gente sempre fala do futebol aqui, né? Falar, porque é o esporte de referência no país. É isso, né? Mas se a gente, mão de obra humana não falta no nosso país para o esporte dele e para o meu esporte. Sim. Quer dizer, tem um monte de criança aí que a gente pode colocar no esporte, dar um futuro legal, dar um estudo. A gente já vê com os trabalhos sociais aí, querendo propagar o esporte pelo Brasil. É o esporte mais barato que existe, porque o implemento que é o peso, você comprou o peso, ele vai durar para a vida inteira. Entendeu? Então, na verdade, você precisa do quê? De um tablado de 5 metros quadrados, o cara está treinando, entendeu? E o peso. Então, poxa, diferente de uma piscina que você tem tratamento, você tem que climatizar, entendeu? Uma série de outras coisas. Campo de futebol que você precisa daquele espaço. E é aí, de repente, esse reconhecimento para a modalidade, para o esporte, o investimento que muito se fala. Esporte amador, aquele que não é o futebol, aquele que não é o conhecido por todo mundo, tem grande dificuldade de crescer, né? Sim, porque na verdade o investimento é no próprio atleta. Como eu falei, o implemento é o peso. Então, depois que você comprou, ele vai durar a vida inteira. Agora, você precisa ter horário de treinamento, você precisa ter uma alimentação adequada, você precisa ter descanso, disciplina, entendeu? Né? Uma disciplina assim que é fundamental. A alimentação é fundamental. Sim. E para isso, você tem que ter uma dedicação exclusiva para isso. Porque muitas vezes, eu acredito, até sabendo aí dos treinamentos que o Horácio que ele estava me falando, você sai do treino que você sai zonzo, você, entendeu? Você quer comer e dormir. E a vida no brasileiro, o que é? Você tem que comer e sair correndo para trabalhar, entendeu? Trabalhar mais 10 horas depois de um treinamento exaustivo para... Você, no caso, divide essa rotina? Ou não? Sim, divido. Eu treino de manhã, e almoço e vou trabalhar depois. Fico até praticamente entre 8 e 10 horas da noite trabalhando. Vocês falavam até dessa questão do peso, de perder peso, ganhar peso. Como todos os atletas que se dividem em categorias, vocês também passam por essa dificuldade. Essa semana passada eu perdi 6 quilos. E vou ter que perder mais 6, né, nessa semana. Então, quer dizer... Em 2 semanas, 12 quilos. 12 quilos. E é complicado. E para ganhar também, uma semana ganha os 12, né? Com certeza. Não é? É que diferente, muitas vezes, do que as pessoas pensam, atleta não significa qualidade de vida. Entendeu? As pessoas têm essa referência. E não, o atleta é um cara que ele tá querendo performance, ele quer o máximo dele. Entendeu? Então, isso não necessariamente é qualidade de vida. Nosso tempo está acabando, daqui a pouco a gente tem que encerrar. Eu só vou pedir para vocês, antes da gente dar um tchau, de se despedir de todo mundo, falarem sobre a importância, até de quem está em casa, aprender a gostar desse esporte,
se já cresceu, se ainda tem muito para crescer. A gente está em ano olímpico e logo mais a gente tem competição no Brasil. Tem muito para crescer, não é, meu irmãozão? Com certeza. Poxa, a gente vê pelo próprio seu irmão, pelo Fernando. Poxa, com 21 anos, com essa marca que ele está aí, cara, ele vai arrebentar com certeza, né? Já está arrebentando, né? Já está arrebentando. Então isso serve de exemplo. Eu acho que quanto mais cedo começar, é legal. E é um esporte que, por incrível que pareça, se você tem disciplina, a vida útil dentro do esporte é muito grande. Eu acho que eu sou o próprio exemplo disso. Porque hoje eu estou com 42 anos. E uma das minhas motivações hoje é o quê? Eu ver que a minha marca muitas vezes supera lá a meninada que está vindo atrás de mim. Mas o cara precisa ter disciplina. Eu acho que nada também vem fácil. Eu agradeço vocês terem vindo. Desejo boa sorte a você, ao seu irmão, que deve aparecer aí como uma revelação pra gente. E pra você também, Alex. Obrigada, viu, gente? Obrigado a você, minha amiga. E que o halterofilismo e o levantamento de peso fiquem mais conhecidos e ganhem mais reconhecimento, né, por aí, patrocinadores e torcedores também. A gente faz esse convite para você. A gente termina aqui, mas tem mais na próxima semana. Então fica ligado no Clique Esportivo. Até, tchau!